Estamos diante da Casa da Memória de Virmonde, principal marco da colonização polonesa em Virmonde. A rica história da colonização polonesa em Virmonde teve início no ano 1921, quando as primeiras famílias chegaram na antiga fazenda Molafaca. O nome Molafaca dado à fazenda justifica-se pela região ter pedras boas de amolar ou afiar facas. Para entendermos melhor os 100 anos de colonização polonesa em Virmonde, precisamos voltar um pouco na história da Polônia, imigração polonesa ao Brasil e ao Paraná. Polônia, país milenar localizado na Europa Central, rica em história e cultura, deixou de existir como país independente por mais de um século, sendo mais exato por 123 anos, de 1795 a 1918. Ficou riscada do mapa do continente europeu. Esteve sob domínio dos 3 países vizinhos, Áustria, Prússia e Rússia. No final do século XIX, na década de 1890 e início do século XX, aconteceu o fenômeno da grande imigração em massa dos poloneses ao Brasil, período também chamado na Polônia de febre brasileira. Historiadores apontam que a imigração polonesa ao Brasil, em massa e de forma organizada, teve início no ano de 1869, quando chegou a primeira leva de imigrantes poloneses em Brusque, Santa Catarina. O pai da imigração polonesa ao Brasil é Edmundo Sebastião Wossaporski. Foi ele que organizou e trouxe o primeiro grupo de poloneses ao Brasil. No estado do Paraná, a imigração polonesa teve seu início em 1871, quando o mesmo grupo de imigrantes poloneses de Brusque se transferiu para os arredores de Curitiba, também sob o comando de Saporski. Em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, a Polônia recuperou a sua independência e voltou a figurar nos mapas como país do velho continente europeu.
No ano de 1920, na cidade de Curitiba, criou-se o primeiro consulado da Polônia no Brasil, tendo como primeiro cônsul Kazimierz Głuchowski. No final do ano de 1920, o cônsul Głuchowski convocou uma reunião na cidade de Curitiba, convidando os senhores intelectuais poloneses de Curitiba e arredores para discutir a criação de uma nova colônia genuinamente polonesa no estado do Paraná. Entre os convidados presentes nesta reunião estava o senhor Ladislau Radetzky, que havia chegado ao Brasil em 1909. O cônsul Głuchowski, em seu primeiro ano de trabalho diplomático em Curitiba, fez várias visitas aos núcleos e colônias polonesas espalhadas pelos 3 estados da região sul do Brasil. Em suas visitas, pôde ver de perto como viviam e se organizavam seus patrícios em terra brasileira. Pôde perceber os avanços e as necessidades e dificuldades dos imigrantes poloneses em solo brasileiro. Foi nestas visitas que percebeu que algumas colônias cresceram em sentido populacional e o solo já desgastado pelo manejo primitivo da agricultura já não dava mais conta do sustento das novas gerações, que estavam se dispersando em busca de mais terra fértil para melhorar de vida. Radetzky foi o escalado e encarregado para buscar terrenos para a nova colonização. Buscou alternativa para o distante centro-oeste do Paraná. A história registra que no início do ano 1921, Ladislau Radetzky se dirigiu à cidade de Guarapuava procurando a Câmara de Vereadores, onde teve uma reunião com os vereadores para apresentar o seu projeto de colonização em terras do município de Guarapuava. Ao final da sessão, os vereadores reprovaram o seu projeto. Nesta sessão da Câmara Municipal de Guarapuava se fazia presente o nobre vereador coronel Ernesto Frederico de Queiroz, que ao final da reunião teve uma conversa particular com Radetzky e ofereceu a fazenda Mola-Faca, propriedade sua, de sua esposa Carolina Virmont e outros descendentes de Frederico Guilherme Virmont, para a venda à colonização polonesa. Radetzky fez a sua primeira visita à fazenda Mola-Faca para conhecimento e aprovação do terreno. O cônsul Casimiro Głuchowski também visitou a localidade para conhecimento e sinalizou a sua aprovação. Daquela reunião convocada pelo cônsul surgiu uma sociedade colonizadora, da qual fez parte Głuchowski, o engenheiro agrimensor Ladislau Radetzky e Francisco Wippe. Após acertos com a família Virmont, decidiram que venderiam a fazenda Mola-Faca pelo valor de 36 mil réis o alqueire, que a sociedade colonizadora que Radetzky tornou-se diretor e agrimensor faria a medição do perímetro de toda a fazenda e dividiria em lotes para a venda. A família Virmont acreditava que a fazenda Mola-Faca possuía 18 mil alqueires, mas ao final da medição do perímetro encontrou-se menos de 9 mil alqueires, uma grande diferença de 50% do previsto. No final do mês de março de 1921, iniciou-se uma intensa propaganda nos jornais de língua polonesa, na imprensa de Curitiba, jornais Gazeta Polska w Brazylii, Lud, Świt, propaganda para a venda dos lotes na fazenda Mola-Faca, para a colonização polonesa. O encarregado de preparar os textos propaganda em Curitiba foi Francisco Wippe. Radetzky, sua família, esposa e filhos transferiram-se de Curitiba para a cidade de Guarapuava no início de 1921, onde montou seu escritório para atendimento aos colonos poloneses, interessados em adquirir terras na fazenda Mola-Faca.
Um artigo do jornal Lud aponta que as primeiras famílias dos colonizadores poloneses chegaram em Virmont no mês de maio de 1921, sendo Adam Waszak o primeiro a chegar em 25 de maio da colônia 13 de maio do estado do Rio Grande do Sul, seguido por Francisco e Valentim Mieszwa de Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, e Stefano Paulo Yagas de Prudentópolis. A partir de junho até o final de 1921, muitas famílias adquiriram terras e mudaram para a nova colônia Molafaca. Os irmãos Francisco e Valentim Mieszwa foram a segunda família que chegaram na colônia em 1921, no mês de maio. Importante frisarmos que os colonizadores pioneiros de Virmont, em quase sua totalidade, eram nascidos no Brasil. Nasceram nas antigas colônias polonesas do Paraná, de Água Branca, São Mateus do Sul, Prudentópolis e Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, do Rio Grande do Sul, de diversas localidades, principalmente da região de Erechim. Foi no mês de maio de 1921 que Ladislau Radetzky oficializou, documentou perante a família Virmont, assinando o contrato de concessão de compra e venda. O coronel Queiroz e herdeiros do coronel Frederico Guilherme Virmont autorizaram e deram poder a Radetzky de lotear e vender terras da fazenda Molafaca, repassando o valor de R$36.000 por alqueire vendido aos herdeiros do coronel Virmont. Todo o início é difícil, não foi diferente com a sociedade colonizadora. Radetzky, como diretor e administrador, precisou apelar ao apoio de seus amigos e conhecidos. Fez empréstimo de Ladislau Kamiński, imigrante polonês guarapuavano, para devolver o valor com correções no prazo de 1 ano. À medida que os colonos chegavam, o dinheiro no caixa aumentava e também diminuía, pois a colonizadora teve gastos com várias pessoas contratadas e envolvidas no processo da venda dos lotes de terra. Ladislau Radetzky, como administrador-chefe, chamou e contratou 3 engenheiros para o auxiliar na tarefa de atender os colonos interessados em comprar terras na medição de lotes prontos, na medição a pedido do comprador, abertura e construção de pontes nas principais estradas. Seus pais, seus irmãos e sua esposa Gabriela também foram pessoas fundamentais no cumprimento da tarefa de colonização. A saber, os engenheiros que trabalharam na medição do terreno foram Ricardo Schobeck, Guilherme Miller e Mieczysław Nościc Jackowski. Cada engenheiro contratava uma turma de ajudantes para a abertura de picadas na mata fechada, puxar a corda para a medição dos lotes. Nos primeiros anos, os colonos construíram suas casas provisórias. Em muitas famílias, veio primeiro o chefe da família para realizar a derrubada da mata, fazer a casinha, começar o preparo da terra e plantio da primeira lavoura, para depois trazer a esposa e filhos. Um ano após o início da colonização, encontramos correspondência no jornal Lud, falando que em junho de 1922 já existiam na colônia 71 famílias, sendo a maioria vinda da região de Erechim, Rio Grande do Sul, 18 famílias, depois liderando os colonos de Água Branca, São Mateus do Sul, Paraná. A seguir, Campo Magro, perto de Orleans, nos arredores de Curitiba, e o restante de outras regiões do Paraná. No ano 1922, os colonizadores começaram a discutir sobre a criação e construção de casas das sociedades agrícolas escolares e também sobre a construção da primeira igreja. Assim como havia
a propaganda da colonizadora nos jornais para vender os lotes de terra, havia também a contrapropaganda dizendo para os colonos não comprarem terras na fazenda Molafaca, pois ali havia conflito com os povos indígenas. O diretor da colonização, Ladislau Radetzky, precisou ir aos jornais e pedir para publicar uma declaração para responder os ataques e perguntas, afirmando que a colônia vivia harmoniosamente com as famílias indígenas. No mês de agosto de 1923, foi eleito o primeiro comitê que deu início à coleta de contribuições para a construção da primeira igreja, que decidiram que cada morador estabelecido na colônia iria contribuir com 10.000 réis e taxaram de 1.000 réis por alqueire aos próximos que comprassem terra na colônia. No domingo de 29 de julho de 1923, o padre benzeu o cemitério da Vila Virmont, que já estava cercado e com um cruzeiro. Correspondência de setembro de 1923 nos conta que a primeira sociedade agrícola escolar já estava erguida. Outra correspondência de outubro de 1923 comenta que a sociedade surgiu por iniciativa do cônsul Casimiro Gurhovski, que no dia da fundação se inscreveram alguns sócios. O objetivo da sociedade era manutenção de uma escola, biblioteca, organização de conferências e palestras, concentração dos colonos poloneses e seus filhos para ter acesso à educação e cultura, bem como de ajuda mútua na compra de máquinas, vendas de produtos agrícolas, aquisição e manutenção de reprodutores. Na Assembleia de 12 de novembro de 1923, os membros da sociedade reunidos agradeceram ao cônsul Gurhovski pela doação de um porco reprodutor com 2 porcas da raça Duroc Jersey. Correspondência nos informam como estavam a produção agrícola, quais produtos plantavam, qual o preço recebido pela venda. Nos jornais informam também sobre as dificuldades enfrentadas com as pragas na lavoura, com animais e aves atacando as roças. Ano de 1924, houve estagnação na colônia devido à chamada Revolta de 24. Poucas famílias adquiriram terrenos. Em 1926, os jornais poloneses anunciavam que restavam apenas 500 alqueires de terra para vender da concessão da fazenda Molafaca. No ano de 1926, a colônia recebeu a importante visita do padre Stanislau Piasecki, redator-chefe do jornal Lud de Curitiba. Em outubro de 1926, começou a construção da Igreja Nossa Senhora do Monte Claro. Agosto de 1927, bênção inaugural da primeira igreja de Virmont. Os colonos escolheram como padroeira a Virgem Mãe de Deus, padroeira da Polônia, Nossa Senhora do Monte Claro. No período antes da construção da igreja, as celebrações das missas eram feitas nas casas dos colonos. Estamos diante da Igreja Nossa Senhora do Monte Claro, monumento lembrança do primeiro milênio da Polônia cristã, construída entre os anos 67 e 69. A Polônia comemorou os 1000 anos do cristianismo no ano 1966. A atual igreja foi construída em torno da antiga igreja. A história da antiga igreja teve o início no ano de 1922. Já os colonizadores começaram a montar comitê e reuniões para discutir a construção da igreja.
No ano 1923, montou o primeiro comitê para arrecadar dinheiro para a construção da primeira igreja, sendo que os primeiros colonos doaram 10 mil réis para a construção da igreja e decidiram que após a chegada dos próximos seria descontado 1 mil réis por alqueire de cada colono que comprasse terra na colônia Molafaca. Relatos do padre Stanisław Piasecki nos contam que em outubro de 1926 visitou a colônia, onde no mesmo local da nossa igreja ele abençoou o terreno para a construção da primeira igrejinha. Neste mesmo local, ele mesmo viu terem todo o material para a construção. Admirou-se como os poloneses daqui cantavam com os livros dos hinos de Cracóvia. O professor Henrique Krieger escreve ao jornal Ludo em 1927 sobre a inauguração da igreja. No dia 28 de agosto de 1927 teve a sua primeira missa, a sua primeira bênção, num sábado à noite. E no domingo a segunda missa, no dia 29 de agosto de 1927. Na década de 1920 foram fundadas 3 sociedades escolares na nossa colônia de Wirmądy, sendo a primeira mais antiga Rolnictwo Oświatowe, agricultura e educacional, aqui no lado da igreja, onde depois, no ano 1937, passou a ser dirigido pelas irmãs. No ano de 1926, o padre Piasecki escreve que o professor Adolf Grolle dava aula para 30 crianças na antiga sociedade. No final do ano 1925, fundou-se a segunda sociedade, na linha Molafaca, Sociedade Świeca, Semeador, onde o professor era Francisco Jaworski. A terceira sociedade foi a Sociedade de Lagoa Bonita, chamada Presidente da Polônia, Ignacy Mościcki, fundada no ano 1926. Também temos registro que em 1926 tínhamos uma quarta sociedade na linha Cavernoso, chamada Wznajemy Pomocy, Ajuda Mútua, comandada pela professora Leocadia Kochanowska. No ano 1937, o padre Stanisław Cebula convida as irmãs vicentinas da caridade para trabalhar em Wirmądy. Elas chegaram e trabalharam na antiga sociedade agricultura educacional. Elas depois construíram um prédio maior para abrigar as crianças. As aulas eram em regime de internato, meio que substituiu as aulas das antigas sociedades nas colônias. O trabalho das irmãs foi entre os anos 1937 e 1971. Estamos diante da imagem de São José, patrono da antiga escola das Irmãs da Caridade. A igreja mantém a imagem hoje ao lado da porta de entrada, da porta principal. A nossa igreja ainda preserva da antiga igreja o conjunto dos quadros da Via Sacra, a cruz processional, e também as pinturas que eram do teto dos evangelistas, dos 4 evangelistas. É o que nós temos ainda da história da primeira igreja de Wirmądy. No ano 1921, no primeiro ano de colonização, também fundou-se o primeiro cemitério de Wirmądy. Os relatos constam que ele foi abençoado pelo padre no dia 29 de julho, no domingo de 1923, onde já estava cercado e com um cruzeiro. No meu lado direito eram sepultados os poloneses, no lado esquerdo as pessoas de outras etnias e os brasileiros. E do lado de cima, ao fundo, as crianças não batizadas e as pessoas sem religião. Estamos diante da sepultura com o registro mais antiga de Verônica Jashinsky, filha de Valentim Jashinsky e Agata Jashinsky, com falecimento do 5 de janeiro de 1922. O túmulo não é dessa data, mas sim a sepultura com o registro de 1922. Os primeiros colonizadores sepultados foram enterrados diretamente no solo.
Não havia construção de túmulos, apenas uma cruz de madeira e depois substituiu-se também pelas cruzes em ferro marcavam o local do seu sepultamento, muitas sem identificação. Aqui ao lado do Memorial do Imigrante Polonês, na capela, nós temos o túmulo da irmã Casimira Hemlin, que faleceu no ano 1952 aqui na comunidade de Virmonde. Irmã Casimira trabalhava muito na área da saúde. Estamos diante do jazigo do túmulo da família Radetzky, do pai Henryk Radetzky e da mãe Isabela Olszowska-Radetzky, pais do Ladislau Radetzky, do nosso pai da colonização polonesa em Virmonde. O túmulo, os restos mortais de Ladislau Radetzky e sua esposa Gabriela foram exumados e levados para o jazigo da família de sua filha Alice Radetzky de Lima e hoje atualmente encontram-se em Laranjeiras do Sul. Túmulo de Alexander Radetzky, irmão de Władysław Radetzky, que também contribuiu e ajudou nos primeiros anos de colonização na medição da fazenda Molafaca, como engenheiro também na medição. Nesse local encontra-se o jazigo do antigo engenheiro da colônia Molafaca, Mieczysław Nościc-Jackowski, que se suicidou-se em 24 de 6 de 1926, talvez sendo um dos primeiros suicídios a acontecer na colônia Molafaca, em Virmonde. Túmulo do patrono da Escola Municipal Henryk Krieger e sua esposa Sofia Radetzka, filha de Henryk Radetzky e Isabela Radetzky, irmã do engenheiro agrimensor Ladislau Radetzky. O professor Henryk Krieger chegou na colônia em 1927, dedicando-se ao trabalho como professor, hoje atual patrono da Escola Municipal Henryk Krieger. Capela Jazigo da família de Francisco Mieczwa, segundo colonizador a chegar na colônia Molafaca em 1921, junto com seu irmão Valentim Mieczwa. Nesse local, na capela do cemitério, foi criado o Memorial do Imigrante Polonês, em homenagem ao primeiro centenário da chegada dos imigrantes na colônia Molafaca. O memorial é composto por uma mesa que contém símbolos da Polônia. Nós temos o brasão da Polônia e o navio representando a Polônia que ficou para trás. Uma família representada por Jesus, Maria e José, representando uma família de imigrantes. E à frente nós temos a imagem do Brasil, com o brasão do Brasil e paisagem, Pinheiros do Brasil. E o ano marcando o centenário. Acima nós temos uma placa com 158 nomes de pessoas, de imigrantes nascidos na Polônia que estão sepultados no cemitério de Virmonde, Lagoa Bonita e Campo das Crianças. A obra esculpida em madeira é de autoria de Eloy Drabetsky. No ano 1921 chegaram os colonizadores poloneses em Virmonde. Neste local memorial do imigrante polonês preservamos a sua memória.